A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Semana Política com Bruno Dias, que hoje por acaso está ausente, com um evento que decorre a esta hora no Funchal, na Madeira. André Pinotes Batista, do Partido Socialista, que já está connosco, e Nuno de Carvalho, do Partido Social Democrata, que também estará neste programa. Esta tarde vamos tentar analisar 3 temas. O primeiro, o Ministério Público fez buscas à sede do PSD e à casa de Rui Rio, um inquérito que gerou grande indignação no antigo líder do PSD, que diz que está em causa a democracia, e que vamos procurar ouvir aqui a opinião dos membros do painel do programa, de André Pinotes Batista e Nuno Carvalho. Outro tema para hoje: o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP já foi aprovado, apenas com os votos do Partido Socialista, e temos também a situação do deputado do PSD, Pinto Monteiro, que viu a confiança política do partido ser-lhe retirada, mas que ainda assim se mantém como deputado na Assembleia da República, apesar de não ser apenas arguido, já é mesmo acusado, uma vez que o despacho de acusação já saiu. Começamos então pelo primeiro destes temas. Eu cumprimento o André Pinotes Batista. Boa tarde, André. Começamos por si. As buscas à sede do PSD e à casa de Rui Rio têm suscitado muitas críticas, não só do Partido Social Democrata. Há quem aponte excessos e falta de critério à atuação do Ministério Público. É também essa a sua opinião? Ora, muito boa tarde, Francisco. Cumprimentar o Nuno Carvalho e todos os nossos telespectadores, um grande abraço para eles, e dar um abraço aqui à distância ao Bruno Dias, que está em funções de trabalho. Eu não me canso de dizer isto, muitas vezes as pessoas não têm a noção do papel dos deputados. Nós trabalhamos de facto de forma regular 7 dias por semana e, portanto, também é bom sublinhar, sobretudo porque aqui o elogio é feito a alguém, não é do meu partido. Relativamente após esta nota inicial, eu queria dizer que tenho abordado esta matéria das buscas à sede do PSD como uma questão de regime e não como uma questão do PSD. Eu não o faço por nenhum tipo de simpatia, nem o faço por também estar integrado num grupo político. Faço porque entendo que a democracia não se defende em abstrato, defende-se em concreto, e a minha primeira nota tem a ver com o facto de ter visto com muita atenção a entrevista de Rui Rio, e eu quero publicamente agradecer, a palavra é mesmo agradecer, ao Dr. Rui Rio pela forma corajosa como exprimiu aquilo que é a sua versão dos factos. E a sua versão dos factos eu não consigo dizer se será totalmente correta. Eu não consigo dizer se tudo o que está a ser buscado e investigado pelo Ministério Público é o que se sabe, mas consigo dizer uma coisa: nós temos um corpo político que é genericamente cobarde relativamente à sua condição de político. Mário Soares tinha uma expressão que me marcou muito, que era: um político assume-se. E a acessão dessa condição é algo que nos deve orgulhar. Eu, por exemplo, sinto um orgulho enorme em ser político, em servir a coisa pública, em encontrar soluções para os pequenos problemas das pessoas, para os grandes problemas da sociedade, dentro daquilo que me é possível. Seja na esfera local, na esfera nacional, na que for. E de facto esta minha primeira palavra é mesmo devida a Rui Rio, do qual fui opositor diretamente do Parlamento, em campanhas, um homem com quem tive a oportunidade de ter apenas 2 vezes, mas pela coragem com que ele colocou os termos sobre a separação de poderes e o papel que a justiça, e nomeadamente o nosso sistema judicial, também tem sobre isto. E é importante que nós saibamos do que estamos a falar, porque vamos discutir adiante questões relacionadas com corrupção, temos questões para discutir sobre comissões de inquérito, e estamos a começar pelo tema que me parece mais apropriado, que tem a ver com o funcionamento do nosso regime. A Lei 19 de 2003, de 20 de junho,
estipula como é que são calculadas as subvenções políticas para o financiamento dos partidos políticos. Ou seja, de forma mais simples, como é que os partidos recebem dinheiro para a sua atividade, os grupos parlamentares, as campanhas e por aí fora. E a primeira nota que eu queria dar, e que me parece de extremo relevo e que devia ser escrita e repetida até à exaustão, é que a democracia tem um custo. Ainda assim, esse custo é mais saudável e é melhor do que os custos da monarquia ou do que os custos de uma ditadura. Que ninguém tenha dúvidas que uma democracia vai sempre custar dinheiro. Nesta lei que eu aduzi, a Lei 19 de 2013, é dito num determinado artigo que a cada grupo parlamentar ou deputado único é atribuída anualmente uma subvenção para encargos de assessoria dos deputados para a atividade política e partidária. Eu não vou agora estar aqui a detalhar mais sobre a lei, mas se algum dos nossos ouvintes tiver curiosidade em ir perceber como é que isto funciona, é relativamente fácil na internet encontrar até os métodos de cálculo como as coisas são estipuladas. Os partidos políticos ainda têm que prestar contas ao Tribunal de Contas e eu quero dizer que me parece de uma desproporcionalidade brutal que sejam feitas buscas com 100 inspectores para ir verificar uma coisa que é por demais evidente. Eu tive o privilégio de conhecer Zeca Mendonça e de ser amigo dele. E eu posso testemunhar, e se alguém me quiser chamar para eu testemunhar isso, eu posso testemunhar que o Zeca trabalhava no Parlamento numas alturas e trabalhava na São Caetano à Lapa noutras alturas. E eu vou repetir isto, Francisco. Eu sou dirigente nacional do PS, deputado do PS, eleito na Assembleia Municipal e na Assembleia da República pelo Partido Socialista. Nada me move para defender o PSD, pelo contrário, eu não vou tão longe com uma frase que ficou famosa de tenho gosto de malhar na direita, não é isso, mas eu gosto muito de discutir com a direita ideias, gosto muito até de ser duro e combativo com a direita, mas aqui não se trata de esquerda nem de direita, de PS, nem de PSD, nem de PCP, nem de Bloco, nem de coisa nenhuma. Trata-se de saúde da nossa democracia. Neste momento, nós corremos um risco tremendo. As pessoas imaginem só este exemplo. Imaginem que nestas buscas, e é um exercício fino e difícil, mas imaginem que nestas buscas que foram feitas à sede do PSD, aos funcionários do PSD, ao antigo presidente do PSD, e aqui uma nota, realmente irem ver só o PSD, irem ver só o mandato de Rui Rio, no mínimo dá que pensar. Nuno Carvalho poderá detalhar, sem entender útil publicamente detalhar, como é que isto nasce. Dizer que a comunicação social foi muito rigorosa. Há uma denúncia que não é anónima, de uma assessora que ficou zangada com o Rui Rio e que decidiu explicar todo um sistema do qual ela beneficiou e usufruiu. Eu não vou entrar nesses detalhes, são da vida interna de outro grupo parlamentar, de outro partido, mas foi aí que nasceu. E não deixa de causar perplexidade que esta prática, como eu dizia ainda há pouco, com o exemplo de Zeca Mendonça, que é considerado o melhor assessor de imprensa de sempre da política portuguesa, que lidou com todos os presidentes do PSD, incluindo o atual Presidente da República, que expôs que tinha dúvidas que a sua tese de mestrado até tinha sido feita sobre esta matéria, mas que enquanto secretário-geral do PSD, enquanto presidente do PSD, aliás, enquanto líder da oposição, não teve dúvidas nem zonas cinzentas. Não teve ele, nem tive eu, nem tem o Nuno Carvalho, provavelmente. E aquilo que não me sai da cabeça é que dá muito jeito a enfraquecer o poder político, quando ao mesmo tempo nós temos um caso altice tremendo a despontar no setor privado, uma coisa que parece ter, não sabemos ainda bem o rosto do monstro, mas já percebemos que ele é grande e feio, e que vai dar muito ruído. Temos um problema com um ex-secretário de Estado do Governo, temos um problema gravíssimo com um deputado do PSD e teremos outros em autarquias, e de repente a grande questão que temos é Rui Rio à janela a explicar o óbvio ululante. Não há nada de grave nesta situação. Se quiserem clarificar a lei, clarifique-se a lei, mas eu acabei de a ler no início do nosso programa. Está ali tudo escrito. E nós, no Partido Socialista, temos hoje, por exemplo, um plenário onde vem a dirigente Mariana Vieira da Silva, dirigente nacional do PS, membro da direção nacional do PS, às 21 horas em Setúbal. E a doutora Mariana Vieira da Silva é ministra da Presidência, é dirigente, é deputada, apesar de não estar neste momento com esse mandato assumido, e tem que de uma vez por todas deixar de haver hipocrisia nestas coisas. Eu estou a dar este exemplo de uma pessoa que gosto muito para dizer que nós, nestas funções, desde que cumprimos os nossos mandatos com integridade, isso é o mais relevante. Não andem à procura de minudências que só fragilizam a democracia. Há um partido que disse que era uma vergonha o que estava a acontecer. Esse partido só pode dizer isso porque, de facto, não é
categoricamente, como eu vou dizer, do ponto de vista jurídico, mas na prática, a sede nacional do Chega é na Assembleia da República. E é por isso que eles não têm esta dúvida e aproveitam para cavalgar o populismo. E atenção, eu tomei muita atenção aos termos que usei, não é juridicamente, é em termos práticos, da ação política cotidiana. Está ali o líder, estão ali os dirigentes, estão ali os assessores, tudo aquilo se mistura e são eles que dizem que isto é uma vergonha e eu peço desculpa, mas não é. Volta ao início daquilo que me parece que é relevante. A democracia é muito mais barata do que a monarquia e é muito mais barata do que qualquer ditadura, mas umas eleições custam dinheiro. Custam, sim senhora, custam dinheiro, custam algum dinheiro. O funcionamento dos partidos custa dinheiro, sim senhora. No dia em que isto acabar, das coisas serem calculadas com regras claras e discutidas em programas como temos aqui, o que vai acontecer é que voltamos à década de 60, de 70, de 80, em que o que falavam eram as malas de dinheiro entregues em lobbies de hotel. As reuniões deixam de correr no Zoom e na Assembleia da República para não gerarem polémicas e as pessoas encontram-se às escondidas num restaurante em Lisboa ou no Porto. E eu não quero o regresso desse tempo. Nós, ao contrário do que se pensa, temos hoje uma política mais limpa do que tínhamos antes. E quando nos distraímos com isto, não olhamos para a grande corrupção que vai acontecendo, feita por gente muito poderosa, em meios que não estão sequer ao alcance da nossa vista. Portanto, neste caso, não sei se isto espanta alguém ou se deixa de espantar, mas a minha solidariedade não é com o PSD, a minha solidariedade não é com o Rui Rio, é uma solidariedade de obrigação de defesa da democracia. E se amanhã forem ao PS, ao PCP, aliás, leiam o comunicado do PCP e vão perceber, leiam as declarações de Paulo Raimundo e vão perceber, isto não é só uma prática generalizada, é uma prática generalizada e é uma prática correta, e eu volto a insistir no mesmo termo: o povo não é estúpido. Se nós formos honestos com as pessoas a explicar as coisas, as pessoas percebem-nas bem, as pessoas têm mais empatia pela verdade do que pela mentira, e eu volto a dizer que este sistema tem que ser protegido, e para isso, e agora finalizo para não parecer que estou aqui a dizer que é uma cabala, que a culpa é dos jornalistas, do povo, dos comentadores. Não, a culpa inicial é dos políticos, que têm uma cobardia com a sua própria condição. Eu sou político, gosto de ser político, e fazer esta defesa é fazer a defesa do que me parece justo, porque viver num país onde se ganha mais para comentar um penalti do Taremi do que para fazer uma lei da República é viver num país que está desequilibrado do ponto de vista democrático. E eu isso, apesar de ser comentador e de comentar os penaltis do Taremi, prefiro defender a democracia. Ainda voltaremos a falar, André Pinotes Batista. Antes, ouvir também Nuno Carvalho. Nuno Carvalho, que, recorde-se, enquanto cabeça de lista por Setúbal, foi precisamente uma escolha de Rui Rio. Como é que o Nuno Carvalho viu esta operação, o mediatismo que teve e também aquilo que gerou em termos de reações? Nuno Carvalho, boa tarde. André, eu não sei se me estão com boas condições, porque eu sinto e, portanto, é possível só algum ruído à volta também aqui local. Não, o problema não é o ruído, Nuno, o problema é a chamada estar mesmo deteriorada e ser difícil perceber aquilo que diz. Não sei se pode procurar um local com melhor rede, mas tal como está a chegar não é nas melhores... Não me consegue ligar? Sim, pode, vamos tentar, sim. Um pouco melhor? Sim, penso que sim, penso que agora conseguimos ouvir. Sobre esta questão em particular, eu ouvi o André Pinotes Batista e de facto ele abordou os temas do ponto de vista daquilo que é a forma como transversalmente a forma como transversalmente toca em todos os partidos. Efetivamente, eu creio que o André Pinotes Batista resumiu isto na perfeição e, portanto, eu acho que nós também podemos poupar a repetições nesse aspecto, porque, efetivamente, este tema parece que foi abordado por alguém que desconhece em absoluto de como a lei está escrita e de como a lei funciona, e a lei, se uma lei funciona é porque, evidentemente, não há nada de ilegal. Em Portugal, no Parlamento, apenas podem entrar partidos, não podem entrar pessoas individualmente, como acontece com os municipais, com movimentos de cidadãos, e, portanto, como é evidente, isto significa, em primeira linha, que nós nunca estamos a falar de uma realidade distinta que não sejam os partidos, que são as únicas organizações que podem participar e estar presentes na Assembleia da República. Em segundo lugar, os grupos parlamentares são órgãos dos partidos. O grupo parlamentar do PSD é um órgão do Partido Social Democrata.
portanto, responde à direção do Partido Social Democrata, tal como outros órgãos. Isso significa o quê? Significa que esta situação toda que está a ser criada e está a ser gerada, aparentemente só pode ser gerada por causa de uma situação que diz respeito a alguém que talvez não conheça efetivamente a lei. E isto é grave quando nós vemos pressupostos que nos parecem estranhos e errados. E eu digo que parecem porque, evidentemente, eu não conheço os contornos do caso, mas em nada impedia a Justiça de poder explicar um pouco aquilo que estava a ser feito e porque é que estava a ser feito, e a Justiça remeteu-se, aqui neste caso, quem fez a acusação, remeteu-se ao silêncio, e portanto nós só podemos presumir, e continuam-nos a deixar presumir nos piores pressupostos possíveis, que é nos pressupostos de que isto parece que não trata-se apenas de uma má interpretação da lei, pura e simplesmente. Portanto, não há nada de ilegal, há alguém que considerou que estava alguma coisa a correr mal, porque entendeu mal, interpretou mal a lei. E de facto, quando se mobiliza tantos meios para vir ao terreno, com tantos casos que nós conhecemos, como o do Ricardo Salgado, tantos casos que nós conhecemos como a Operação Tutti Frutti, que está parada há 6 anos, e que a Procuradoria-Geral diz que está assim porque não há meios, de repente mobilizar estes meios todos com base nestes pressupostos que estão errados, isto de facto descredibiliza em primeiro lugar a Justiça. Quando a Justiça não vem explicar e não nos vem dizer a todos nós, e eu não sou o único a dizer isto, nem o André Pinotes Batista, isto é um comentário transversal a todos os comentadores, que, bom, efetivamente aqui alguma coisa parece estar completamente errada, porque não é errada da parte de quem faz esta investigação e faz estas buscas, porque não parece haver nada de errado na atuação do Partido Social Democrata, nem na atuação de todos os outros partidos no presente e nem na atuação de todos os outros partidos no passado. Isto significa efetivamente que há um primeiro aspecto que eu penso que está aqui em causa, que é um pilar fundamental para a nossa sociedade, que é o funcionamento da justiça. E, portanto, eu creio que a primeira situação que está verdadeiramente abalada, porque infelizmente abalo para os políticos, enfim, existe mais um, mas é mais um entre vários outros, como o André aqui mencionou bem, infelizmente é mais um, parece ser pelos pressupostos errados, mas infelizmente é mais um. Era bom que todos os outros casos fossem esclarecidos com a maior rapidez possível, é óbvio, mas acima de tudo, isto não é um ato de último de descredibilização da classe política, mas é um ato que nos deixa espantados e que descredibiliza até ao momento aquilo que é a atuação da Justiça. E é muito importante, efetivamente, que nós tenhamos um pilar da Justiça a funcionar, é muito importante que nós venhamos a perceber, como é evidente, que nós temos diferentes poderes em Portugal, e há uma separação de poderes, e a Justiça é um deles que tem que cumprir o seu papel da melhor e de uma forma completamente exímia. O único aspecto que isto trouxe foi, de facto, trazer um ex-líder do PSD que, mesmo não querendo, voltou à política, porque, de facto, o que parecia aqui era que se tratava apenas de uma questão política, e é extremamente grave analisar isto desta forma, porque as consequências parecem que não serão jurídicas, parece que não legais, apenas políticas para um partido, eventualmente políticas com intenção aos outros. Nuno Carvalho, já estivemos a ouvi-lo melhor e agora a chamada ficou de repente com piores condições. Eu aproveito esta interrupção para lhe colocar uma pergunta. Como é que compreende ou percebe que apenas Rui Rio e o PSD tenham sido investigados, pelo menos até à data, no âmbito desta operação? O que eu de facto compreendo, em primeiro lugar, não conheço, mas aquilo que temos então não conseguimos entendê-lo como estávamos a entender há pouco. Há pouco estava-se a ouvir muito bem, agora está pior. Nuno Carvalho. Agora é muito melhor ou não? Agora na parte final sim. E a pergunta é como é que explica a investigação apenas ao PSD e a Rui Rio? Eu não conheço contos do tipo, portanto eu não sou naturalmente afirmo com certeza que fazia sentido haver respeito sobre o que se diz. Posso tomar conta que assim não factos possíveis. Não está em condições. Nuno, peço desculpa, vou fazer essa pergunta também ao André Pinotes Batista e vamos ver se entretanto conseguimos ouvir o Nuno melhor. André Pinotes Batista, compreende-se ou tem alguma explicação que consiga vislumbrar
para o facto de apenas o PSD e Rui Rio terem sido, para já, alvos desta investigação, é que há quem já esteja a olhar para isto como sendo uma investigação parcial ou até pior do que isso? Não quero ir por aí por uma razão, porque não tenho conhecimento do que é que o Ministério Público de facto está a apreciar. Nós estamos-nos a cingir à questão dos assessores que são remunerados de forma mista pelo grupo parlamentar do PSD e pelos serviços do PSD, e é nessa esfera que me tenho mantido, porque também temos que ter aqui a noção que o sistema judicial também tem os seus contrapontos e não podemos ser precipitados na dimensão em que uma busca requer autorização de um juiz. Este tipo de diligências são acompanhadas, não é só o Ministério Público que as promove de livre e espontânea vontade. Aliás, existem até casos onde algumas buscas têm que ser acompanhadas por bastonários das ordens. É uma questão que não é muito conhecida, mas que é muito comum de acontecer, e portanto a razão que eu me cingir exclusivamente a isto é porque é aquilo que se conhece e que veio a público. E até posso aduzir uma outra questão. Não é desconhecido o que esteve na origem desta denúncia. O que é desconhecido é o que possa estar em todo o processo ou até onde é que ele possa ir. E aí estaria a especular, e eu não me entretenho a especular, apesar de ter uma opinião de que Rui Rio é um homem sério, não se julga não se julga as pessoas por opiniões, e estes casos não se veem por percepções. Não é o meu sentimento que Rui Rio é sério que faz dele sério. Isso é só uma construção que eu tenho. Se existir mais do que esta matéria, pois muito bem. Então talvez justifique as 100 pessoas e o período de Rui Rio e essas coisas todas. Agora, sabendo que isto foi desencadeado por uma reorganização de serviços, não custa crer que essa reorganização de serviços tenha deixado alguém descontente, que por sua vez decidiu apresentar uma queixa de algo que conhecia muito bem, porque há muitos anos e muito antes de Rui Rio já lá estava. E portanto pode haver aqui uma razão de haver a origem do processo aqui. Também chamar a atenção dos nossos telespectadores que é muito comum num determinado processo existirem diligências e em determinada altura desses processos serem extraídas certidões. Se quiserem, temos um processo a uma árvore e há determinados galhos que podem ter que ser retirados dali para abrir um novo processo e, portanto, não vou estar a especular sobre isso, prefiro manter as coisas na outra dimensão. Eu pergunto, eu tenho recorrentemente discussões com cidadãos que respeito, como João Paulo Batalha, de associações cívicas talvez já não pudesse ser o mesmo sobre o professor Paulo Moraes, mas dou esse exemplo de João Paulo Batalha, que tem os movimentos cívicos, a quem eu coloquei 10 questões. Faz sentido manter cortes de 10% aos titulares de cargos públicos quando esses cortes foram do tempo da Troika? Faz sentido manter um corte de 10% no financiamento dos partidos também dessa altura? Faz sentido que a exclusividade de um deputado seja 10% do seu vencimento e 90% não seja? Faz sentido tratar um comentador como nós, como se trata um empresário ou um advogado? Faz sentido que se um político for à bola isso seja um problema, mas que, por exemplo, no meu clube exista um conjunto de magistrados, um conjunto de procuradores que ocupam órgãos sociais? Faz sentido que o Tribunal Constitucional me tenha pedido a mim para clarificar qual era a cilindrada do meu carro e qual é que era a Assembleia, a morada da Assembleia da República, para completar o meu sistema de sindicância? Enfim, eu podia continuar aqui só para fazer a seguinte pergunta. Estamos perante um caso que prejudicou o erário público, prejudicou o cidadão comum, há aqui desvios de verbas, há aqui, quer dizer, em abstrato tudo pode ser considerado um crime e tudo pode ser investigado. E em abstrato nós temos que deixar a justiça trabalhar. Agora, porque é que eu não posso responder à pergunta do Francisco de forma mais categórica? Cada vez que o Primeiro-Ministro diz à justiça o que é da justiça e à política o que é da política, eu concordo com ele. E agora eu não posso dizer o contrário, que é que a justiça não podia atuar. Não, só posso suscitar esta questão. Imagine, Francisco, imaginem os nossos ouvintes que nas buscas que foram feitas à sede do PSD, ou os funcionários do PSD e os assessores do PSD, se descobriam uma reforma do sistema judicial
ou um estudo sobre os vencimentos dos juízes e os benefícios dos juízes. Imaginem que se descobria que o PSD tinha estado a fazer um levantamento dos casos que considerava mais problemáticos e dos defeitos dos vários tribunais, e eu pergunto, isso é matéria? Isso é matéria que deva ser coletada de um partido político? Um partido político não é uma empresa. Um partido político não é uma associação de bairro. E, portanto, nós apontamos aos defeitos dos partidos políticos e fazemos bem. Apontamos aos defeitos dos políticos e fazemos bem. Mas também tem que haver aqui alguma prudência, sob pena de nós qualquer dia termos um corpo político que, além de ser cobarde quanto à sua própria condição, genericamente, deixemos dizer que ainda há muita gente corajosa, graças a Deus, também vamos ter um corpo político que está bloqueado com receio de reformar aquilo que tem que ser reformado. E, portanto, eu acho que aqui tem que haver muita cautela. Eu não atribuo uma dimensão cabalística de perseguição a Rui Rio, e acho que esse é o erro maior de Rui Rio na análise que faz da entrevista que já laudei, é o facto de ele dizer que é por ser ele que querem dar cabo da imagem dele. Não é a parte que eu não acompanho do raciocínio de Rui Rio. Estou convencido que se a queixa fosse sobre o Nuno Carvalho ou sobre mim, teria acontecido a mesma coisa. O Ministério Público recebe uma queixa e investiga. A questão que está aqui é da proporcionalidade da investigação, é da legalidade daqueles atos, e é da devassa da vida interna de um partido e com tudo o que isso representa. E aí é que eu centro estas coisas. Mas, enfim, uma vez numa reunião do grupo parlamentar em que eu chamei a atenção para todas estas coisas, do meu grupo parlamentar, foi-me dito pela enésima vez que eu tinha razão, mas não era a altura oportuna. E eu retorquei dizendo, pois o problema que temos é que nunca é oportuno para falar das coisas que não são fáceis de explicar ao povo, porque é sempre preferível fingir que as coisas não acontecem. E eu até vou dizer mais. Existe uma reflexão legislativa sobre esta matéria feita no Parlamento há muito tempo, e eu suspeito que ela agora vá avançar, e que mesmo que essa lei seja boa, mesmo que essa lei venha responder a estas questões, a questão que fica é porque é que não se avançou quando tinha que se avançar, e se vai mais uma vez legislar a reboque de uma coisa, que é clara para quase toda a gente, menos para o seu Presidente da República, 2, do meio já de uma polémica que está amplificada, e depois lá parece que os senhores deputados, como eu, como o Nuno e como o Bruno, andamos aqui a correr atrás do que se diz e não a correr atrás do que deve ser feito. Mas enfim, voltamos à minha questão, aí a culpa é nossa, é do corpo político, não é de mais ninguém, e enquanto não aprenderem isto, os políticos têm que meter na cabeça uma coisa: se querem ceder a coisas que não têm sentido para agradar uma turba de indignação, estão a fazer mal. Primeiro porque a indignação tem raízes que não vêm daqui, já discutimos noutro programa, nomeadamente vêm da falta de um sentido de perspectiva de vida e de ascensão de vida, no nosso elevador social estar quebrado. E segundo, esta turba nunca será saciada, porque se um deputado recebesse o salário mínimo nacional e tivesse que se chicotear 8 vezes antes de entrar no plenário da Assembleia da República, para quem está indignado, isso nunca seria suficiente, porque a razão da indignação não são os vencimentos miseráveis dos deputados, não são as faltas de condições que nós temos, não são a falta de apoio técnico que nós temos. A verdadeira indignação é que as pessoas não sentem que tenham uma projeção para o seu futuro e para viverem bem. E os políticos estão a responder a um problema com cobardia, com soluções de outra natureza. Este é um problema do PS, é um problema de todos, e era bom que as iniciativas liberais e os chegas desta vida percebessem isso, que são partidos novos, mas sobretudo o Bloco de Esquerda e a atuação recente do Bloco de Esquerda não me sai da cabeça. Sobretudo um partido como o Bloco de Esquerda, com quem eu tenho algumas afinidades, que quer ser governo, e já assumiu que quer ser governo, devia ter alguma maturidade democrática e perceber que não é por aqui, não é destruindo e erudindo os pilares da democracia, que se melhora o edifício. Nuno Carvalho, vamos ver se agora já o conseguimos ouvir em melhores condições, sobre como é que explica que por enquanto tenha sido apenas Rui Rio e o PSD a serem alvos desta investigação. Eu não sei se agora me conseguem ouvir melhor ou não, e aqui para um outro sítio, com um café. Sim, agora estamos a ouvi-lo muito bem, pelo menos até ao momento. Ok, porventura se calhar com mais barulho de... Não, na perfeição, cristalino. Okay. Sim. Muito bem. Eu não sei o conteúdo, respondendo à pergunta do Francisco Brito, que eu ouvi na perfeição, eu não sei o conteúdo total, como é óbvio, que levou e que motivou esta investigação. Não sei a totalidade daquilo que se passou com as caixas anónimas, não sei em concreto, ou em detalhe pelo menos, aquilo que levou a estas buscas. O que me pareceu é que, de forma evidente,
dentro daquilo que o PS divulgou como buscas e que as pessoas que foram buscadas também informaram, parece-me que, em primeiro lugar, tudo o que aconteceu podia ter acontecido a qualquer outro partido, sem ser o PSD. E tudo o que aconteceu podia ter acontecido a qualquer ex-presidente de algum partido, sem ser o Rui Rio. E o ponto é este, não é? E, portanto, esta é a segunda questão, de facto, que nos leva todos a questionar, que a primeira, naturalmente, é, muito bem, isto é ilegal, porquê? Ninguém consegue compreender porque é que isto é ilegal, considerando que são grupos parlamentares, que são órgãos de partidos, e só os partidos podem estar no Parlamento. Segundo, e eu estou a tentar simplificar isto ao máximo, senão até podíamos entrar em detalhe na lei, mas eu acho que o André também já deu aqui um bom contributo no início do programa sobre essa matéria. E depois, em segundo lugar, a questão é que esta prática que, pelo menos aquilo que é conhecido, é imputada a esta parte do mandato do Rui Rio, é uma prática que outros presidentes do PSD também, do que conhecemos desta acusação, também tiveram de forma clara e evidente, e outros presidentes de outros partidos também a têm. E outros partidos que estão no Parlamento também a têm, incluindo estes novos partidos, o Chega, a Iniciativa Liberal, portanto, e tem, atenção, não é uma prática ilegal, é uma prática dentro daquilo que é a lei. E o ponto é precisamente aquilo que é mencionado. Neste momento, quem tem que dar mais explicações, e não são explicações sobre o processo agora tem que ser rápido, célere, e se não rápido e célere, atenda-se, não é apenas a imagem do PSD ou do Rui Rio que fica prejudicada, é também a imagem dos... E o processo tem que ser rápido e célere. Mas para além de ser rápido e célere, é evidente que na atual circunstância já poderia ter havido uma explicação, sem prejudicar evidentemente aquilo que está em segredo de justiça, mas já poderia ter uma explicação sobre várias questões, ou estas duas questões que são colocadas, que é, mas porquê é que não vão investigar outros presidentes do PSD e porquê é que não investigam outros partidos, considerando que, de forma pública e notória, estas práticas também acontecem nos partidos. Se nos dissessem pelo menos, bom, mas não estamos apenas a investigar estas práticas, estamos a investigar outras, já ficaríamos com uma ideia. Agora, deixarmos efetivamente assentar de forma clara e consolidar a ideia de que é apenas isto que está a ser investigado, significa que isto não é nada. E, portanto, explicar como é que só o Rui Rio é que está a ser investigado e só o PSD que está a ser investigado, é a mesma coisa tentar explicar porque é que está a investigar qualquer outro partido sobre isto. Não se percebe. Investigar alguém sobre isto, neste momento, é algo que ninguém consegue compreender, porque não parece haver uma única prática que traduza algo de ilegal. E de facto, pronto, como disse o André Vitória Batista, pode servir evidentemente para alimentar o populismo, pode servir para degradar a imagem da justiça, evidente que sim, porque degrada a imagem das nossas instituições democráticas e a justiça é uma delas. Portanto, esperemos que naturalmente que haja explicações, pelo menos que nos deem a entender que não estavam a investigar aquilo que já se passou no PSD no passado, que já se passou com outros presidentes do PSD, que se passa noutros partidos e que já se passou noutros partidos. Porque se esse for e continuar a deixar instalar essa ideia, não são só os partidos e o Rio que fica a perder e que fica com a imagem degradada. É também a justiça. E eu acho que, naturalmente, isso é algo que nenhum cidadão quer. Para terminar este tema, eu fazia ainda uma última pergunta a ambos e para começar com André Pinotes Batista, já vimos que quer um quer outro aceitam, admitem que esta é uma prática generalizada a todos os partidos e também muito antiga, como o Rui Rio já disse. A questão que eu colocava agora é, isto é apenas no plano nacional, na Assembleia da República, na relação dos partidos com a Assembleia da República, ou é também no plano local, nas câmaras municipais, onde existem também gabinetes atribuídos às diferentes forças políticas que são eleitas para o Executivo, às vezes em oposição, e onde esses gabinetes muitas vezes têm assessores. Também existe essa prática, tendo em conta que ambos são autarcas, conhecem com certeza. André Pinotes Batista. Esta questão suscitou-me logo uma perplexidade de que nunca chegámos a falar aqui, que foi a constituição como arguída da Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, também Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, pela nomeação do seu chefe de gabinete. É que, quando eu digo das solidariedades que não são ao PSD, são à democracia, é preciso explicar às pessoas
que o poder local rege por regras relativamente diferentes destes grupos parlamentares, estas subvenções. Já agora, se isso for pedagógico, os partidos têm um financiamento anual igual a 135 avos de um valor que é 480 euros, que é o IAS, com aquele corte de 10%, vezes o número de votos que tiveram nas últimas legislativas. Isto é o que é a subvenção dos partidos, mas nas autarquias, para ir concretamente à questão que foi colocada, as coisas funcionam de uma forma completamente diferente. Em função da dimensão do município, o Presidente da Câmara tem o direito de nomear um conjunto de pessoas. Bem, mas se pensam que o número de pessoas que o Presidente da Câmara tem o direito de nomear é muitas, olha, eu dou o exemplo do Barreiro, que tem 80 mil habitantes e que o Presidente da Câmara tem o direito de nomear 4 pessoas para o seu gabinete e 3 pessoas para os gabinetes dos outros 8 vereadores. Portanto, 7 pessoas para 9 vereadores, numa cidade com 80 mil habitantes. As pessoas terem mais ou menos uma noção, os ordenados destas pessoas são tabelados, e podem-se conhecer indo ao Google com muita facilidade. Também vos posso dizer que não é nada de extraordinário e que estas pessoas prestam. Eu só posso dar o exemplo que conheço, apesar de ser autarca, conheço o do Barreiro. Eu posso-vos garantir que o gabinete do Presidente da Câmara está no gabinete do Presidente da Câmara físico mais do que 8 horas por dia. Se eu sair desta gravação e me dirigir à Câmara Municipal do Barreiro, podem ter a certeza que lá estarão o chefe de gabinete, a adjunta, o assessor, e se não estiverem é porque estão a trabalhar noutro sítio. Mas é que isto, eu posso-vos garantir isto, é a minha experiência de contacto permanente com o Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, diz-me isto. E sobre os assessores dos vereadores, até vos digo mais, fazem isso e ainda fazem mais coisas, que se calhar às vezes, não digo que não deviam, mas até são excessivas para as vidas pessoais destas pessoas. Não se tenha por ideia, erradamente, que nós temos aqui no poder local umas nomeações que depois isso não existe. O pessoal que nós temos nas câmaras municipais para trabalhar não chega para 1/1000 dos desafios que temos. E mais, ainda existem coisas que são, porque eu acho mesmo muito importante que possamos ter esta conversa. Muito recentemente foi-me questionado por um cidadão que não conhece o funcionamento destas coisas, em rigor também não tem que conhecer, queria perceber como é que podia chegar a diretor de departamento e queria dar o currículo, porque era uma pessoa com um currículo invejável na área do ambiente, licenciado, mestrado e doutorado, com experiência nas águas do Algarve e nas águas de Lisboa. E eu expliquei que não pode, um Presidente de Câmara não pode escolher sequer com quem quer trabalhar. A ideia que existe, que se o Presidente da Câmara Municipal do Barreiro entender que a pessoa mais competente do mundo para gerir comunicação é o Francisco, não o pode nomear hoje. Isso não existe, tem que abrir um concurso. Se decidir que a pessoa que mais percebe da poda das árvores sou eu, ou que de finanças é o Nuno Carvalho, se nós não formos os 3 funcionários públicos, o Frederico Rosa não nos pode escolher. André, mas isso é um pouco lateral ao cerne da questão que estava a colocar. A questão que estava a colocar é, no quadro dos assessores que referiu, que no caso do Barreiro serão 7 assessores, 7 ou 8, menos um do que os eleitos são 9, portanto são 8. 8 assessores. A questão era, quanto às funções desses assessores, confundem-se muitas vezes, em muitos momentos, com funções político-partidárias. Eu digo isto para dar um exemplo, que não precisa de ser do Barreiro. Um assessor de um gabinete partidário da oposição, por exemplo, do gabinete dos vereadores do partido Y, quando manda um comunicado de imprensa, manda em nome do partido. E está a construir aquele comunicado de imprensa já percebi no horário de trabalho em que é pago pela Câmara Municipal e no gabinete municipal, digamos assim. Não é muito comum, mas não tinha percebido a dimensão. Já é do PS estar no poder no Barreiro há alguns anos. Estava a ver isto na lógica de quem está no poder, em todas as leis, na lógica da oposição também. Mas uma coisa, eu aí ponho a coisa de outra maneira. Isto aqui ficará ao critério de cada um achar o que quiser achar, é legítimo, aliás, que assim seja. Obviamente que quem está na oposição tem menos meios. Eu estou particularmente à vontade neste momento, sou dirigente do partido que está no poder. Um assessor dos vereadores, aqui a confusão das funções não tem necessariamente de querer dizer ilegalidades ou irregularidades. 4 vereadores da CDU no anterior mandato tinham, penso que uma secretária e uma assessora técnica. Acham mal os nossos ouvintes que 4 vereadores da oposição
tenham alguém para lhes tratar dos papéis e para tratar do trabalho de vereadores, mas que a ação do partido que os elegeu, a divulgação da sua atividade, dos seus eventos, onde estas mesmas pessoas também participam, possa ser o artigo escrito pela pessoa. Eu não acho, Francisco, sinceramente. Eu poderia dizer assim, era muito fácil para mim dizer assim, bem, há ali um assessor do PCP que entre as 9 e as 17 escreveu um artigo e mandou para o Setubalense ou para a Rádio Popular e isto configura uma coisa gravíssima. Francamente, eu não acho. Não acho mesmo. Não vejo nisso uma gravidade, porque estas pessoas têm um trabalho cotidiano de apoiar os órgãos autárquicos. É preciso separar duas coisas para ficar a resposta cabalmente respondida. Uma coisa é os assessores e outra coisa são o pessoal de gabinete. Uma prestação de serviços por uma assessoria é uma coisa, e nesse caso eu acho mal. Outra coisa é o pessoal de gabinete, e o pessoal de gabinete lida diretamente com os autarcas e dá-lhes apoio. E uma parte da ação política é a divulgação e a participação em eventos. E como tal eu não vejo nisso nenhum mal, para lhe ser franco, não vejo mesmo nenhum mal. Era fácil para mim, até estaria a criticar, neste caso o PCP, se calhar em Setúbal seria a criticar o PCP e o PSD, não vejo mesmo absolutamente mal nenhum que o Nuno Carvalho, enquanto era vereador, tivesse um assessor que lhe dava apoio para 1001 coisas e que lhe redigisse um comunicado. Coisa diferente é eu ter casos que conheço de pessoas que são nomeadas para empresas públicas e que depois estão a escrever em horário de expediente comunicados para partidos. Isso já é uma coisa diferente. Já entra num caminho, eu não lhe quero chamar de permutas, não lhe quero chamar de abuso de posição, não lhe quero chamar de participação indevida, não quero chamar nada, mas isso é diferente. Agora, quem dá apoio a um autarca tem muitas dimensões e, portanto, a resposta à sua pergunta, na minha opinião, é que não tem mal nenhum e eu não considero que seja uma confusão, desde que esteja a dar apoio à ação daquele partido e daqueles eleitos. Nuno Carvalho, mesmo para terminarmos, e a sua opinião sobre isto, acha que esta confusão entre funções, estas práticas que estamos a identificar no plano nacional, também existem no plano local ou não? O plano local é diferente do plano nacional. Aliás, se eventualmente nós estivéssemos aqui a discutir no plano local buscas nestes mesmos pressupostos, nós estaríamos a falar de algo que é claramente diferente. E, portanto, não é minimamente comparável, as leis são diferentes, a forma de participação é diferente, os órgãos são diferentes, portanto não há mesmo comparação que possa ser feita. Algo diferente, de facto, nós analisarmos se eventualmente, enfim, se a lei funciona mal, a nível local, se as oposições deviam ter mais meios, menos meios. Na bocado o André Pinotes Batista fazia referência àquilo que o Barreiro dá aos vereadores da oposição. Posso dizer, quando eu fui a vereador da oposição, no tempo em que havia maioria absoluta do outro partido, eu tinha direito a uma secretária, uma pessoa que tinha uma categoria administrativa, portanto, e nada mais, não havia ações, não havia nada. Portanto, todo o trabalho do ponto de vista técnico tinha que ser feito nos milhares de diplomas que significavam decisões de milhares e milhões de euros, com os quais os setubalenses e intonenses contavam comigo, eu desempenhava-os com o voluntariado das pessoas do partido. E como eu fiz isto, e vários vereadores fizeram, porque mesmo que eu tivesse tido mais um assessor, provavelmente também não seria suficiente, da mesma forma como, entenda-se, isto significa o quê? Significa que muito provavelmente, a nível daquilo que nós verificamos no poder, os partidos, muitas vezes, aliás, os partidos que estão no poder, muitas vezes procuram, e isso é normal e verificar-se, procuram massa crítica fora daquilo que é o funcionamento do poder local. Procuram atrair outras pessoas com outra capacidade, com outros conhecimentos, para que possam, de forma voluntária, emprestar o seu contributo para se definir melhores ideias, melhores programas, melhores políticas para obter melhores resultados. Agora, isto significa o quê? Significa que a política tem que contar com muito voluntariado, muito voluntariado. E a verdade é que isto, a nível local, enfim, muitas vezes vela-se muito mais desequilibrado, porque a própria lei permite esse equilíbrio da oposição versus poder e também se verifica também uma limitação muito grande do ponto de vista daquilo que é o trabalho de orientação política que pode ser feito, até pelas razões que não há a total liberdade para alocar os recursos humanos da forma como se pretende para obter os resultados que se pretende. Portanto, não existe essa mesma liberdade. A nível governativo, da administração central e a nível do Parlamento, as coisas são
têm outra realidade. Os assessores que estão no Parlamento funcionam com uma perspectiva de colaboração totalmente diferente. Quer dizer, o André Pinotes Batista de reuniões com assessores do Parlamento, em que tiveram também presentes pessoas da Direção Nacional do partido dele, para precisamente definir as orientações políticas sobre determinada matéria, e é normal, porque o PS tem um partido com uma direção, e essa direção define a orientação política para um conjunto de temas, e o grupo parlamentar do PS tem que seguir, e a mesma coisa se passa com o PSD. E isso significa que estes assessores estão lá, com deputados, com dirigentes nacionais que têm a competência e a incumbência legal e estatutária, aliás, estatutária e legal, sendo que legal é a última instância fundamental para precisamente cumprir com este papel. Ou seja, não há aqui, eu lembro de utilizar aqui a palavra do professor Marcelo Rebelo de Sousa, dizer que havia confusão ou zona cinzenta. Não há aqui nenhuma confusão nem zona cinzenta. Isto é a mesma realidade. Aliás, e foi isso que o professor Marcelo Rebelo de Sousa deu claramente a entender. No caso do Parlamento, a realidade dos grupos parlamentares é a mesma que a do partido. Os grupos parlamentares, de facto, são a forma que os partidos encontraram para se fazer representar, para se organizar no Parlamento. É uma forma dos partidos se organizarem no Parlamento, mas são os partidos. Por isso é que é um órgão dos partidos. Evidentemente que o PSD, o PS e vários outros estão no Parlamento, sim. E como é que estão? Estão lá com os seus deputados. E os seus deputados organizam-se em grupos parlamentares. Entenda-se isto. Não há uma realidade distinta. O contribuinte é o mesmo, as pessoas são as mesmas. A nível local, não é a mesma coisa. A nível local é diferente. E por isso, respondendo à sua pergunta, Francisco Corito... Sim, Nuno, ficou clara a resposta. Obrigado. Passamos então a um segundo e último tema, porque, tendo em conta o adiantado da hora, faltam menos de 15 minutos para o final do programa, só vamos tratar mais um tema, e desta vez começo por Nuno Carvalho. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP foi aprovado esta semana, depois do relatório preliminar ter suscitado muitas críticas, acusações de branqueamento por parte do Partido Socialista. Esta versão final acabou por ser aprovada precisamente apenas pelo Partido Socialista. Que significado é que retira deste facto, Nuno Carvalho? Já estava à espera que o relatório, com tudo aquilo que tinha antecedido da parte da reação dos diferentes partidos, fosse aprovado só com os votos do Partido Socialista. Mas nós já discutimos esta questão da TAP várias vezes aqui, e eu vou-me focar nas questões que eu acho que são importantes, que eu creio que, reúnem um acordo que vai para lá do acordo do Partido Socialista e que também merece algum acordo da parte da oposição. Foi importante a Comissão de Inquérito à TAP porque foi possível perceber, por exemplo, que de facto houve a tentativa de utilizar indevidamente a TAP, por exemplo, na questão com o Sr. Presidente da República, e daquele avião que era para se atrasar um bocado mais em prejuízo de um conjunto de uma centena ou mais de passageiros, para que se acomodasse à agenda do Presidente da República. Não foi algo que efetivamente aconteceu, foi algo que o Secretário de Estado deu a entender que era necessário e de facto tentou. Não foi algo que... eu peço desculpa, eu tenho que desligar. Eu tenho que interromper aqui só um bocadinho, eu peço desculpa. Sim, vamos passar para André Pinotes Batista. André, a mesma pergunta. Eu sei, ouvi. Sim, relativamente a... Como é que se justifica que só o PS é que tenha aprovado um relatório? As comissões parlamentares de inquérito têm uma natureza muito específica, na qual o relator é nomeado no início ainda dos trabalhos. É bom que as pessoas tenham esta natureza, esta ideia, e elas por histórico tendem a reproduzir e reconstruir episódios que se passaram na tentativa de apurar responsabilidades. Não é sempre assim, mas tradicionalmente é assim, e aqui tivemos uma variância que eu não direi que seja propriamente saudável. É que tivemos a analisar questões do dia-a-dia, e ao analisarmos questões do dia-a-dia, os partidos da oposição tendem a exagerar muito mais os temas, e os partidos da oposição tendem a ser muito mais defensivos. Dir-se-á que não é isso desejável. Sendo ou não sendo desejável, é o que de facto acaba por acontecer quando nós, em vez de irmos inquirir para saber o que se passou no passado, decidimos inquirir para saber o que está a acontecer neste preciso momento. É uma crítica que eu reproduzi várias vezes, que se prendia com o facto de estarmos a discutir matérias que não eram do objeto da Comissão.
Esta comissão parlamentar de inquérito teve várias dimensões. Ela arranca com a questão do episódio da indenização, uma matéria de extrema importância, o episódio da indenização à administradora Alexandra Reis, apurar se isso tinha ou não tinha uma dimensão de legalidade, e apurou-se que de facto não tinha, e depois foi poluído, é o termo que eu considero mais apropriado, a comissão foi poluída com um conjunto de episódios, como aqueles de dia 26 de Abril no Ministério das Infraestruturas, que apesar de graves não fazem parte do objeto da comissão e nunca deviam ter sido integrados. Aliás, o PS cometeu aí, na minha opinião, um erro, que foi por receio do que é que a opinião pública diria, permitiu que nos desviássemos do objeto. O Sr. Ministro das Infraestruturas, João Galamba, devia ter sido ouvido evidentemente no Parlamento, mas na Comissão de Economia, até com caráter de urgência, se fosse caso disso, mas na Comissão de Economia e não na Comissão Parlamentar de Inquérito, que inquiria sobre a tutela política da TAP, e os eventos que depois acabámos por estar a discutir foram de outra natureza. E depois ainda houve uma outra questão, que era da ingerência política, quer dizer, acusar o PS de branquear, seja o que for, é absurdo em duas dimensões. Todas as inquirições foram públicas e mais do que públicas, elas foram alvo de uma extrema atenção por parte do público. Não foi só o serem públicas, foram públicas e notórias, diria eu. E ademais, cada português que prestou atenção a isto pode tirar as suas conclusões. Há uma dimensão que é muito interessante. As conclusões que toda a gente pede que o Sr. Primeiro-Ministro tire do funcionamento desta comissão estavam tiradas antes desta comissão ter arrancado. Estavam tiradas a partir do momento em que o Ministro das Infraestruturas se demite. O Secretário de Estado das Infraestruturas se demite. A Secretária de Estado do Tesouro, Alexandra, André, na mas quando António Costa afirmou que no final tiraria as conclusões, essas já tinham sido retiradas. E ele não remeteu para essas, disse que no final retiraria as conclusões. Na minha opinião, quer dizer é que as conclusões não acrescentaram necessidade de mais quaisquer outra conclusão. Na minha opinião, a resposta é óbvia. É que não há mesmo mais conclusões a tirar, porque a partir do momento em que se demite o Ministro, que se demite o Secretário de Estado, que se demite outra Secretária de Estado, que cai a administração da empresa e o chairman, bem, quer dizer, daqui nada, só se as pessoas se demitirem duas vezes. Diz-se assim, não, mas o Sr. Primeiro-Ministro disse que tiraria ilações no fim. Eu não me quero pôr, olha, aproveito para dar os parabéns ao Sr. Primeiro-Ministro, que faz hoje anos, não me quero pôr no lugar dele, nem o invejo, mas se o Sr. Primeiro-Ministro me pedisse uma opinião, eu diria-lhe, está óbvio que as conclusões desta comissão é que o que era preciso ser feito já foi feito, antes até da comissão existir. Há um momento muito caricato da audição este secretário de Estado, o Mendes, em que ele diz, mas quer que eu faça o quê? Que me demita outra vez? Eu já respondi a essa pergunta e já disse que não acho que a minha conduta fosse correta. Agora, isto é daquelas coisas, se quiserem continuar a puxar o fio para justificar que temos forçosamente que fazer, sabe-se lá Deus o quê, podem continuar. Eu, na minha opinião, estão tiradas as ilações. Não há mais ilações a tirar daqui. Enfim, a minha opinião é criticável, é uma opinião como outra qualquer, mas eu acredito mesmo que o que era preciso saber já sabemos. Nuno Carvalho, não sei se estará agora em condições de retomar... Eu peço desculpa aqui para esta introdução repentina, mas... parte daquilo que a Ana Pinochet disse, e queria até poder concluir aqui o raciocínio daquilo que me pareceu importante. De facto, houve conclusões aqui a tirar, e como o André ainda agora referiu, essas conclusões levaram missões. Estávamos precisamente a fazer uma referência de documentos que foi uma das distinções que ficou consolidada do ponto de vista daquilo que foi uma das consequências de uma utilização, ou tentativa de utilização indevida da parte da TAP, e de resto não foi única, sim, de facto houve organizações que pareceram ser claramente incorretas quanto ao seu montante. A lei dirá se foram incorretas quanto àquilo que é a sua forma de atribuição e quanto e efetivamente houve até inclusive relatórios de IGF que para entender que parece não ter havido uma construção adequada a nível de fundamento que conduzissem a essa indemnização. Vamos ver com certeza que daí virá. Houve a admissão de uma CEO, que inclusive até eu relembro quando foi demitida, António Costa, o Primeiro-Ministro até, enfim, não deixou de fazer elogios àquilo que foi o seu trabalho. Portanto, claramente parece que isso aconteceu apenas por aquilo que a CP
nada mais, e portanto isso é muito importante. Houve conclusões que eu creio que, a serem devidamente aproveitadas, mudam a forma como se gerem empresas públicas. Naturalmente que a TAP tem uma dimensão muito grande, portanto está mais exposta, mas as práticas, e algumas delas que se verificaram na TAP, é algo que não se pode verificar numa empresa pública, independentemente da sua dimensão. E esperemos de facto que elas sejam devidamente integradas, sejam devidamente absorvidas naquilo que são as práticas de gestão da coisa pública, porque elas não merecem a concordância de qualquer partido, nem mereceram concordância da parte do Partido Socialista. E essas recomendações que lá estão presentes, elas são relevantes desse ponto de vista. É que merecem o acordo de todos os partidos e que fazem com que, do ponto de vista político, se perceba que havia atuações que são graves, que não são aceitáveis. E, efetivamente, mais uma vez, houve um aspecto que só uma CPI podia cumprir. E, portanto, foi muito importante que ela acontecesse, diga-se até com o acordo do PS, entenda-se, e, portanto, o próprio Partido Socialista também sabia que havia coisas que não estavam a ser adequadas. Se daí adiante isso poderá ter consequências que vão ainda mais longe, aí tem até a política, quem sabe, de Pedro Nuno Santos, se daí adiante podem voltar a afetar o impacto, ou podem ter impacto mais no governo. Não basta o governo dizer que não, e não basta haver ministros que dizem que não. É preciso, em primeiro lugar, também perceber se outros agentes políticos, como o Sr. Presidente da República, também têm a mesma opinião, e é preciso também perceber como é que os portugueses ficam a olhar para esta situação e se acham que o governo recupera ou se está ferido de morte, ainda que possa morrer apenas no final desta legislatura, sem prejuízo, naturalmente, acharmos que esta CPI já não vai levar a nenhuma queda do governo, como é óbvio, mas eventualmente pode levar àquilo que é a capacidade do Partido Socialista estar tão abalado que não volta a ganhar as próximas eleições legislativas. Isso poderá efetivamente acontecer. Pode ter ferido de morte o PS no futuro e pode ter ferido de morte, quem sabe, o sucessor de António Costa. Vamos ver. Isso só o tempo dirá. E temos ainda aqui 2 minutos até ao final do programa. André Pinotes Batista, não sei se quer dizer mais alguma coisa sobre este tema, se não falávamos ainda da situação do deputado Pinto Monteiro. Não, da minha parte está tudo relativamente a esta matéria, não tenho mais nada a acrescentar. Sobre esta situação que estava a referir do deputado Pinto Monteiro, um deputado do PSD que era arguido e agora já é formalmente acusado, já saiu o despacho de acusação do Ministério Público, o Partido Social Democrata retirou-lhe a confiança política, mas o que é certo é que o deputado se mantém em funções e, mais do que isso, integra pelo menos uma comissão parlamentar para a qual foi indicado pelo PSD. Isto dá aqui a ideia que é uma retirada de confiança política apenas aparente. André Pinotes Batista. Vamos ver. Eu tenho 3 notas muito rápidas. Tem que ser muito rápidas para não poder dizer qualquer coisa. Vou ser mesmo muito rápido. Vou ser mesmo telegráfico. Antes de mais, é evidente que não se pode tratar este caso com leviandade e devíamos voltar cá. São muito graves as acusações. O deputado manter-se no PSD sem confiança política decorre da lei e, portanto, o PSD nesse aspecto está ilibado. Terceiro aspecto, gravíssimo, é Luís Montenegro escolher um homem com este perfil para coordenar a revisão da Constituição, a revisão da lei fundamental. Eu não quero fazer a inversão do ónus da prova, mas parece-me que devia haver mais prudência na escolha de determinadas coisas. Talvez voltemos a este tema noutro programa. Nuno Carvalho, em poucos segundos, 1 minuto, sobre esta situação do deputado Pinto Monteiro. Acha que o PSD tem estado bem? Pinto Moreira. Pinto Moreira, peço desculpa, sim. Em primeiro lugar, eu acho que o PSD tomou uma decisão e tinha que a tomar, em vez de fazer ouvidos de marcador e para o lado e fazer com que nada tivesse a passar dentro da bancada e com um deputado. A decisão que tomou está tomada e, portanto, tem a sua legitimidade política, porque foi uma decisão política. Foi antes destes fatos que agora nós conhecemos. Nuno, peço desculpa por interromper, mas temos mesmo de terminar por aqui. Voltamos de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos.
A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira, às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política.